Então, Edson, por favor, fala um pouco sobre isso pra gente. Então, o Jeremy Corbell, ele é um documentarista lá e gosta desse assunto. Ele conseguiu, através da Lei de Liberdade de Informação, liberar alguns desses vídeos. Só que, alguns anos antes, já tinha sido vazado 2 vídeos pelo Luiz Elizondo, ali, essa turma. E aí, agora, o governo, ele reconheceu que realmente esses vídeos são quentes, ou seja, não é montagem, nada disso, são alguns vídeos militares. Embora a gente vê, por exemplo, essa estrutura triangular, ela pode muito bem ser também um drone espião, né, nesse formato, porque existem drones desse tipo. Agora, se essa tecnologia ela veio, né, dos drones, de uma engenharia reversa, de repente um acidente de OVNI, que eles coletaram esse material, aí a gente não sabe. Mas é uma hipótese que alguns desses drones que a gente tem hoje, fazendo o que faz, seriam uma espécie de sonda ufológica, que a gente já tem os relatos há muitos anos aí na casuística ufológica. E assim, eu acredito que não vai parar, né? Daqui pra Cada frente, vez mais a gente vai ter a liberação de vídeos, algumas explicações, logicamente que de certa forma limitada, porque como é assunto de inteligência, os militares têm normativos e não vão permitir que alguns detalhes, às vezes, sejam divulgados ao público tão facilmente. Então, mas tudo isso que a gente vê acontecendo na imprensa mundial faz parte de uma estratégia norte-americana de lá na frente reconhecer vida extraterrestre em algum lugar. Ou seja, oficialmente. Isso foi nos Estados Unidos, no Oceano Pacífico. Eram 2 caças, um que era aquele Dave Ferguson, alguma coisa assim, que ele estava pilotando esse caça. Eram 2 caças que estavam fazendo patrulhamento no Oceano Pacífico, e de repente eles viram pairando sobre a água esse tic-tac, que era um negócio gigantesco. E eles começaram a fazer a aproximação, esse tic-tac começou a fazer a aproximação subindo junto com eles. Esse vídeo dos 60 minutos explica bem, quem quiser assistir. Inclusive tem, se não me engano, no Netflix, aquele Project UFO, aquele documentário, deve ser em português, deve ser Projeto OVNI. E você sabe por que é tic-tac? Porque lembra aquela balinha. O tic-tac. Aquela balinha, né? Exato, ele tem o formato de um tic-tac. E aí ele começou a subir, começou a acompanhar eles, e de repente ele subiu para, sei lá, eles estavam a 10 mil pés de altura, subiu para 60 mil pés de altura, do nada, assim, em questão de 2 instantaneamente. Instantaneamente. E depois ele apareceu pairando sobre outros navios que estavam a, sei lá, 6 mil milhas de distância. E começaram a aparecer vários no radar desses navios. Então, perguntar se era o mesmo ou se eram outros. E eles acham que é o mesmo. Mas o ponto é o seguinte, é de algum país? Provavelmente não, porque se fosse de algum país, esse país estaria muito avançado tecnologicamente em todos os sentidos. Um detalhe interessante da gente falar aqui também é que alguns relatórios desses militares norte-americanos, alguns deles eu tive oportunidade de ver o material. E em alguns deles eles falam de UAV, que seria realmente um drone. Um objeto voador controlado remotamente. E quando eles colocam UAV, significa que pode ser alguma tecnologia espiã de outro país que estava ali. E faz sentido você ver, por exemplo, um objeto desse próximo a uma instalação militar norte-americana. Quer dizer, era alguém espionando ali alguma coisa que eles tinham, né, em termos de tecnologia militar. Agora, em alguns casos foi colocado UAP mesmo. Então aí já poderia ser um OVNI, né? Agora, então tem que saber separar, porque geralmente o pessoal da imprensa não tem esse discernimento e eles acabam jogando tudo no balaio do OVNI. Exato. E nem sempre é isso daí, né? Agora, o que chama atenção também nesses casos aí e nessa liberação é que a NASA também, ela constituiu um grupo chefiado ali por um cientista,
e eles criaram um grupo para estudar esses casos de OVNI. Então eles estão pegando casos oficiais, de ufólogos civis, de universidades, enfim, pegando de forma generalizada para compreender melhor esse fenômeno. E eu entendo, assim, por exemplo, a chefe da NASA, algum tempo atrás, ela veio a público falando que a NASA reconheceria a vida extraterrestre em 2025. Da onde ela tirou essa data, eu não sei. Provavelmente ela participou de alguma reunião, deve ter algum planejamento, alguma estratégia para divulgar isso. E isso causou, depois que ela divulgou 2025, causou uma certa preocupação, uma confusão. Aí ela voltou atrás, falou, olha, não é bem 2025, pode ser até 2030. Então ela estendeu um pouquinho esse momento temporal de acontecer isso, mas que vai acontecer em algum momento. Agora, a população ela vai ter que estar preparada para conviver com essa nova realidade, né, de presença alienígena, né, de vida extraterrestre em outros locais, né, e que podem, sim, estar visitando a gente desde que o mundo é mundo. Exato. A gente tem todas essas evidências, mas o fato mais importante é ter que as pessoas entendam que realmente não existe... Eles falam, nos Estados Unidos tem um OVNI na área 51, ou tem um disco voador. Existem relatos, como o do Bob Lazar, que ele tava fazendo engenharia reversa, mas é o que o próprio Elon Musk falou. Ele falou, cara, primeiro que se tivesse vida extraterrestre, eu saberia. Segundo, não necessariamente vida extraterrestre, né? Porque eu acredito que tenha vida extraterrestre, a gente não tá sozinho no universo. Mas, se os Estados Unidos tivessem posse de um disco voador ou de um OVNI, eles estariam mostrando para todo mundo para eles conseguirem ter dinheiro para o povo aprovar, eles darem dinheiro para esse tipo de pesquisa. Que nem, por exemplo, você vê naquele documentário do Challenger, também no Netflix, mostra exatamente isso, que o interesse público é muito importante para qualquer tipo de pesquisa espacial, para qualquer tipo de avanço espacial. Então, eles, até no lançamento do Challenger lá, que explodiu, tinha uma professora, que era a primeira professora, estava todo mundo assistindo, que era para trazer interesse das pessoas. Então, eu não acredito que tenham em posse qualquer tipo de coisa extraterrestre. Mas eu tenho certeza que eles sabem que existe alguma coisa que está observando a gente ou algo do tipo. Eu gosto de pensar o que pode ser isso. Eu tenho plena convicção que eles têm sim, e que eles não divulgam. Assim, eu discordo um pouco da sua opinião, por conta que existe normativos e existe o acobertamento já há muito tempo por parte dos norte-americanos, e por um simples fato que quem tiver em suas mãos essa tecnologia mais avançada, com certeza vai dominar qualquer outro país, qualquer outro inimigo, porque ele vai ter essa tecnologia para fazer alguma coisa através de engenharia reversa, seja voltado para a área militar, seja para a área médica, seja para qualquer outro fim tecnológico nosso. Eu acredito até que a parte de comunicação nossa deve ter avançado bastante em função desses acidentes que ocorreram e provavelmente do estudo dessa tecnologia, desses objetos, talvez algumas placas, algumas coisas diferenciadas aí, e aí por isso que a gente está mais avançado, porque é inadmissível a gente pensar que não tem uma interferência e a gente, de repente, ter uma evolução tão grande em algumas áreas da nossa civilização, como a comunicação. No caso da viagem espacial, a gente não evoluiu muito. Aí talvez explicaria esse pensamento do Elon Musk. Porque como não houve uma evolução, mas isso não está de certa forma, amarrado com o fato de você ter tecnologia alienígena ou não. Porque você pode ter uma tecnologia e, de repente, não ter cientistas, engenheiro, pessoal ali químico, sei lá, físico, que vai entender e transformar aquela tecnologia alienígena em algo espacial. Eu acho que isso não se conseguiu ainda. O Elon Musk, ele está em busca de metamateriais e ultramateriais, isso eu estou sabendo. E o Robert Bigelow, do Bigelow Aerospace, né, que
anteriormente recebeu aí alguns bilhões de dólares para mexer com OVNIs, isso a pedido do Pentágono. Isso é oficial que eu estou falando e é liberado, já foi liberado para o público, porque existem documentos liberados pela Lei de Liberdade de Informação, FOIA norte-americano, alguns documentos de 2005, por exemplo, em que ele trabalhou, né, o Bigelow, ele trabalhou alguns elementos ali, alguns metamateriais, inclusive fez para o governo norte-americano um local de armazenamento desse material advindo aí de quedas, acidentes de OVNIs. Tem, por exemplo, a Universidade de Stanford, que o Gary Nolan, que é um microbiologista... Só empurra um pouco. Não, um pouco mais longe. Pra cá? O Gary Nolan, que é um microbiologista, ele já analisou mais de 10 fragmentos desses OVNIs. Então, você veja que eles estão antenados nisso, mas às vezes não conseguem evoluir na parte espacial. Porque o motor de propulsão que a gente tinha na década de 70, né? É a mesma. É a mesma tecnologia que nós temos hoje. Então não se evoluiu muito. Embora sempre que aparece alguém com alguma outra tecnologia de propulsão diferenciada, rapidamente essa pessoa, independente do país que ela seja, ele é recrutado e é levado para os Estados Unidos. Eu conheço, por exemplo, um cara de Santos, no litoral paulista, que na década de 80 ele começou a desenvolver um motor a jato iônico e rapidamente a NASA ficou sabendo, foi lá, pegou o cara e o cara foi-se embora para os Estados Unidos. Nunca mais ouvi falar dele. Então, assim, essas coisas relacionadas à tecnologia extraterrestre, alienígena, é muito cobiçada pelos cientistas, militares e principalmente por governos como os norte-americanos, os russos, chineses e agora até o Japão também está entrando nessa. E o que você, vendo, por exemplo, esses vídeos que a gente está assistindo, o que você imagina, assim, da sua cabeça, ou pelo menos do que você saiba, o que você tem de informação, o que você acha que é? Olha, alguns podem ser até OVNIs autênticos e outros podem ser tecnologia de espionagem de outros países. Agora, alguns vídeos ali, sem sombra de dúvida, é OVNI mesmo. É relacionado a esse estudo que a gente já tem aí desde a década de 40 para cá. Quando eu te pergunto o que você acha que é, assim, considerando o que você acha que sejam OVNIs, o que você acha que eles estão fazendo? Qual que é o interesse? Por que não entrar em contato? Sei lá, estão só observando, nós somos um experimento deles, o que você... Olha, a gente tem que levar em consideração, primeiramente, para responder essa pergunta, algumas variantes. Em relação a esses seres, o tempo e espaço como nós conhecemos não faz sentido para eles. Então a gente não pode pensar em tempo e espaço a nível terrestre. A gente percebe que a casuística ufológica ela existe desde a pré-história para cá. Existem algumas evidências, a ufoarqueologia que trata isso, existem livros antigos que tratam ali de alguns avistamentos, algumas coisas que se enquadrariam ao fenômeno OVNI também. Então a gente vê que eles estão nos monitorando há muito tempo.